Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui a apresentar uma parte da minha investigação, do meu projeto de doutoramento. E eu só, para não escapar muito ao tempo, preparei um pequeno texto que vou seguir. E queria começar por dizer que a presença de mulheres e de homens de etnia cigana nos processos de Inquisição, em Portugal, carece ainda de estudos de fundo. Marginalizados, pobres e sem dissensões conhecidas face à ortodoxia da Igreja, esta minoria não parece ter sido alvo das preocupações dos inquisidores e talvez esse facto ajude a explicar o reduzido interesse historiográfico em Portugal. Para o caso espanhol, foram já escritas algumas reflexões em torno destes processos, ou processos semelhantes, e que também aí são muito reduzidos face ao cômputo geral. Por exemplo, o historiador Bernard Leblon, que é um dos grandes historiadores dos ciganos em Espanha, nota o número escasso de processos e também a benevolência das condenações. E ele diz-nos que o que ele chama a feitiçaria cigana não é considerada de forma séria pelos inquisidores, que a veem apenas como um pequeno delito que visa ludibriar o outro e não propriamente uma questão de heresia ou de pacto demoníaco, que eram as questões que interessavam particularmente às inquisições ibéricas. Leblon sublinha, sobretudo, as dimensões dos cotidianos e do que ele chama da boa vizinhança entre ciganos e não ciganos, que se depreende dos interrogatórios e dos outros elementos processuais. E é essa vertente que se encontra nos processos portugueses e que eu procurarei aqui demonstrar. A pesquisa na base de dados da Torre do Tombo, onde se conservam os processos remanescentes dos três tribunais inquisitoriais portugueses, permitiu identificar apenas 16 processos, em que o réu ou a ré são identificados como cigano ou cigana. É provável que a este cotejo da base do Arquivo Nacional nos escapem alguns outros casos, porque ao longo de toda a época moderna, este conceito de quem era cigano ou quem não era cigano mantém-se de certa forma difuso, e estas comunidades mostram alguma permeabilidade nas suas formas de recrutamento. E depois, em alguns destes 16 processos, o termo viandante é usado também com frequência, por vezes quase como um sinónimo de cigano. E há vários outros processos de viandantes nos fundos do Santo Ofício, coloca a questão de se alguns deles também poderão contribuir para alargar este conjunto sobre os ciganos portugueses presos pela Inquisição. E eu faço este breve enquadramento em relação à fonte, não só pelo contexto da oficina em que nos encontramos, mas também para assinalar o caráter bastante heterogéneo do processo de José Correia, que é aquele no qual centrarei a minha apresentação. A primeira diferença diz respeito aos motivos que levaram à prisão este homem cigano. Não estava em causa um caso de fé, de bruxaria, nem mesmo as blasfémias que vemos como motivo para a detenção de outras ciganas e ciganos. A súmula da Torre do Tombo, transpondo os termos do documento, menciona o impedir o reto ministério do Santo Ofício como acusação que pendeu sobre Correia. Na verdade, esta descrição tão breve esconde a complexidade do caso. Porque o réu é acusado de ter participado, e cito, num grande roubo no lugar da Torre, termo da Vila de Moreira, comarca de Pinhel, na casa de Fernando Lopes Neto, cristão novo, morador no dito lugar, mandando para o dito efeito abrir as portas da parte do Santo Ofício. Portanto, um grupo de homens, todos apresentados como ciganos, entram na casa de uma família de cristãos novos em novembro de 1760 e fazem-se passar por agentes da Inquisição e aí perpetuam um avultado roubo. Este não era um caso único, porque há muitos outros processos em que o medo e o temor a este tribunal eram usados para roubos, para burlas e para outros enganos. Estes embusteiros, chamemos assim, eram recrutados num conjunto bastante heterogéneo de condições sociais, por exemplo, clérigos, lavradores e até o filho de um desembargador da Casa da Suplicação, que em 1761, ou seja, sensivelmente na mesma altura deste processo, foi preso por se fazer passar por oficial do Santo Ofício, sequestrando bens e prendendo pessoas, apresentando por vezes documentos que falsificaram. Neste caso em concreto do roubo de Pinhel, os assaltantes entram na casa alegando querer inventariar os bens das vítimas, o que não deixa de ser irónico, dado nenhum deles saber ler ou escrever, como sublinharia um dos réus nos seus interrogatórios, mas a situação rapidamente se descontrola para um contexto de maior violência, quando uma das filhas do cristão novo Fernando Lopes Neto começa a gritar por ajuda. Nas diferentes descrições do acontecimento há uma frase que se repete e que mostra o medo que o Santo Ofício gerava e que os criminosos usavam a seu favor. A dada altura, um deles afirmava que, e cito, El Rei queria fazer aos cristãos novos
o mesmo que fez aos padres da Companhia de Jesus, em referência à muito recente expulsão dos jesuítas do território português. Nos primeiros relatos do roubo que chegam ao Santo Ofício, o nosso réu, ou seja, o José Correia, aparece acompanhado por vários outros homens, todos ciganos, entre os quais um João Correia, que era seu irmão, e um António José. E estes são nomes importantes porque resumem também algumas das dificuldades que enfrento no uso desta tipologia de fontes. Por exemplo, o processo de João Correia, que é o irmão de José Correia, seria de grande importância porque permitiria completar alguns dados da genealogia, de atividades económicas e de circulação pelo reino, de forma mais detalhada e mais extensa. E, em suma, alargar o que aqui se ensaia a uma rede mais ampla em torno dos laços familiares dos dois réus. Mas o processo, embora facilmente identificado, não pode ser consultado por estar bastante degradado e aguardar a intervenção dos serviços de conservação e restauro do Arquivo Nacional, o que se repete para um conjunto bastante alargado de processos de Inquisição de Coimbra e de Évora. E depois, talvez o aspecto que eu acho mais significativo é que na pesquisa por António José, que é o outro envolvido neste roubo, facilmente chegamos ao processo de António José, também chamado António José o Biscainho, que é, de facto, o homem referido no processo de José Correia. Ora, em nenhum momento na base de dados do Arquivo Nacional se menciona a sua condição de cigano, apenas a cristão velho no campo do estatuto social. Todavia, como se vê na imagem, basta abrirmos este processo para percebermos que este António José era também cigano, à semelhança dos irmãos Correia, e como eles vivia de andar pelas feiras, comprando e vendendo bestas, e também algumas cargas de pão, como diz o seu processo. E eu levanto, portanto, a hipótese de muitos outros processos que envolvem ciganos não estarem devidamente catalogados portanto, escapando à pesquisa por esse termo. E estes dois pontos levantam questões sobre a utilização desta tipologia de fontes no âmbito de indagações mais amplas, mas não põem em causa, acho eu, a sua utilidade para uma análise de microhistória, como a que pretendo fazer a partir do exemplo de José Correia, a sua família e a comunidade com quem interagia na vila de Santa Combadão, onde ele residia. Não é claro o percurso que o trouxe até à localidade da Beira Alta. Ele nascera no Alentejo, no Redondo, e era filho de João Correia, também cigano, e de Sebastiana de Sá. Na sessão de genealogia, o réu partilha ter a vaga memória dos seus pais terem sido residentes na Guarda, em dada altura, e essas relações familiares pré-existentes talvez ajudem a explicar a sua residência no centro do território continental português. Outra nota a reter destas informações do chamado interrogatório da genealogia diz respeito à mãe do réu. Porque noutros processos inquisitoriais que envolvem mulheres e homens ciganos, os seus pais são apresentados como também ciganos, ou também desta etnia. Por exemplo, António Soares, que é preso pela Inquisição de Évora em 1719, era casado com uma mulher cigana e também filho de Sebastião da Costa, cigano, e de Vitória de Almeida, cristã velha, viandante na companhia do réu, ou seja, na companhia dele. Ora, a mãe de José Correia não aparece com esse classificativo, nem com o de cigana. No caso do processo de António José, o Biscainho, o pai do réu é apresentado como vivendo do trato de cigano e a sua mãe, Leonor Ferreira, andava vagando junto do marido, elemento que, de certa forma, ao mostrar a pouca clareza com que o classificativo cigano é usado, nos deve alertar para o perigo destas conclusões precipitadas. O processo do João Correia, o irmão do nosso protagonista, poderia ser aclaratório neste ponto, mas está-nos de momento vedado. A minha hipótese de trabalho é que a família dos dois Correias não se enquadra propriamente na prática de casamentos endogâmicos tradicionalmente atribuídos aos ciganos. Aliás, uma das filhas do réu, que é esta Joana Inácia que se vê no PowerPoint, casara com um vidraceiro de Coimbra, e também aí não surge qualquer referência à sua eventual etnia cigana. O próprio casamento de José Correia parece enquadrar-se neste modelo. A sua mulher, Josefa Maria, aparece 2 vezes no processo, apenas 2 vezes, quando o réu se apresenta e quando este constrói o seu alibi perante os inquisidores, porque o réu defende-se afirmando que, quando do roubo à casa da família do Cristão Novo, Fernão Lopes Neto, ele estava em Santa Combadão acompanhando a esposa que se encontrava doente. E também ela não seria cigana, porque nunca como tal surge identificada ao longo do texto, nem pelos vizinhos, que a ela se referem indiretamente. O António José, mostra essa diferença nas opções matrimoniais do José Correia, porque quando a contrastamos com as do António José, que era seu contemporâneo e seu conhecido,
Porque ele diz que as suas relações sentimentais estabelecem-se de facto num mundo bastante mais fechado. Ele vivia, e cito, com Rosa Teresa, que era viúva de Luís da Costa, também cigano, natural do Brasil, e depois de enviuvar veio para Lisboa, para a casa de uma tia chamada Dona Rosa, e depois andava na companhia do réu, do António José, e com quem esperava um dia casar. O António José, o Biscainho e o José Correia partilhavam, todavia, outras realidades. Ambos se dedicavam ao comércio de animais e faziam-no percorrendo as feiras do reino, particularmente as das beiras e de trás-os-montes. Quando perguntado sobre os locais por onde passara e com quem se dava, Correia responde, e cito, nunca saiu fora do reino, mas nele tem ido às cidades do Porto, de Lamego, de Viseu, da Guarda e a esta de Coimbra, ele estava preso em Coimbra, e às vilas de Trancoso, de Vila Real e Vila Nova de Foscoa, e a outras mais, e nelas falava com toda a casta de gente que se lhe oferecia. Mais à frente, quando procura demonstrar a impossibilidade de ter estado na casa do cristão novo Fernão Teles, o réu explica que no início de novembro de 1760, foi a data do roubo, ele acabava de chegar da feira de Viseu e preparava a partida para outros entrepostos comerciais, nomeadamente para a feira de Cantanhede. E António José responde de forma semelhante. O roubo teria sido, aliás, planeado na Póvoa del Rei, junto a Pinhel, numa devesa onde, como ele diz, onde se fazia o mercado. Portanto, as suas vidas parecem influir ao ritmo destes contactos comerciais em torno da venda de animais. Contudo, também aí há diferenças profundas, porque, embora nos últimos tempos ele dizia que havia ano e meio, António José já estava estabelecido em Pinhel, passava aí maiores temporadas, ele não tinha domicílio certo, ou seja, andava, como ele diz, vagamundo, à semelhança dos seus ascendentes, dos seus pais. O José Correia tomara opções de vida diferentes, porque os inquisidores, a dada altura, estranhavam que ele afirmasse não ter conhecimento do caso que ocorrera na casa de Fernão Teles. Afinal, ele era como eles diziam, era um facto tão público, e o réu era, e cito, da geração dos ciganos, que costumavam viajar muito em pouco tempo e tratar com muitas pessoas. É certo que o réu percorria o território para concretizar os seus negócios, mas tinha a sua residência em Santa Combadão, aonde sempre regressava. As declarações dos seus vizinhos, conservadas no processo, são indicativas de uma vida muito mais sedentária do que aquela que a historiografia tradicionalmente atribui a este grupo étnico. Um deles, aliás, quando perguntado se Correia manifestar algum sinal extemporâneo de riqueza que lhe pudesse ser resultante do roubo, responde que ele, e cito, não tinha nada de avultado, porque logo depois que veio para esta terra, comprou umas casitas e umas oliveiras e depois disso nem tornou mais a comprar coisa alguma. Outro ponto que eu me queria referir, também para concluir, relaciona-se com os nomes indicados por José Correia para testemunharem a seu favor no âmbito do processo instaurado pelo Santo Ofício. As declarações dos homens e de uma mulher, que era a Antónia Pedrosa, sua vizinha, arrolados pelo réu, terão sido decisivas para a absolvição de José Correia, e todos parecem ser nomes relevantes no contexto das sociabilidades da vila de Santa Combadão. Vemos aí nomes como o Capitão Mor, um padre, ou já mencionado o Francisco Dessa e Veiga, que surge no documento com o título honorífico de Dom Francisco. A estratégia de defesa de Correia centrou-se de facto no recurso a estas personalidades que eram socialmente relevantes. Isso se depreende, por exemplo, do facto do réu preso há vários meses já, nomear o médico de Santa Combadão como sua testemunha de defesa, apesar de não se lembrar do seu nome. E todos estes indivíduos atestam a respeitabilidade de José Correia. E o inquiridor, concluindo alto, até afirma que o réu José Correia está reputado nesta vila por homem de verdade e arredado do alheio e sem fama em contrário. Portanto, neste jogo da boa fama e da reputação, as pessoas que passavam pela porta da casa de José Correia tinham uma importância primordial. Por exemplo, a sua vizinha, Antónia Pedrosa, sublinha como o trato do réu é andar pelas feiras trocando e vendendo cavalgaduras, o que é público e notório, e nunca teve título de ladrão, que até ele nunca viriam homens honrados e cavalheiros procurá-lo à sua porta, como ela testemunha tinha visto por muitas vezes. Correia tinha a seu desfavor, não obstante, a sua condição de cigano. Os processos inquisitoriais que envolvem estes indivíduos são um bom testemunho dos preconceitos que eram correntes contra esta minoria étnica.
Por exemplo, num processo de João Dias, que foi preso no final da década de 60 do século XVII, ele era, dizia uma das testemunhas, um bom cristão, porque o via a fazer as obras que os cristãos costumam. E, aliás, ele tinha uma religiosidade bastante exacerbada e algo mística, e é isso que o leva a ser preso pelo Santo Ofício. Mas também era conhecido por ser cigano, diz a testemunha, e, portanto, automaticamente embusteiro e homem de pouco porte. E José Correia sofre o mesmo preconceito, porque se os seus cotidianos são marcados por uma integração plena na comunidade de Santa Combadão, ele não quebrara os laços sociais e certamente também económicos com outros ciganos. E é esse o único reparo que lhes fazem as testemunhas arroladas, quando se diz, por exemplo, só se repara em ele se acompanhar muitas vezes outros ciganos que têm menos crédito nas suas fidelidades. Mas esta nota negativa não foi suficiente para alterar o desfecho, que de certa forma se pré-anunciava ao longo de todo o processo, e o José Correia é absolvido e libertado em agosto de 1762. E gostava de concluir esta apresentação tentando aproximar-me das questões que presidem este painel, nomeadamente as que dizem respeito a mobilidades e fronteiras. As informações que se extraem do processo de José Correia mostram-nos uma realidade em que esses limites são bastante difusos, mais difusos do que poderíamos pensar. Por exemplo, quando comparamos com o conjunto legislativo que se produziu em relação a esta minoria étnica, se nos focássemos apenas nessa fonte feita de leis e de alvarás, a vida de José Correia parecia-nos-ia uma impossibilidade. Porque, a quando da sua prisão, já na década de 60 do século XVIII, já um longo conjunto de normas contra a presença desta minoria em território português havia sido erigido. Desde 1526, quando se emite o primeiro alvará centrado nos ciganos, a tónica é sempre colocada no nomadismo e num modo de vida diametralmente oposto ao da restante população do reino. E uma das notas dominantes desta legislação é a ideia de uma separação total entre ciganos e a restante população, que, ora, o José Correia, como aliás os ciganos de outros processos inquisitoriais, mostram que este muro intransponível entre os dois universos sociais não passa de uma ficção ou pelo menos de uma simplificação muito grosseira. E importa, e por fim, notar que esta leitura do processo de José Correia e de outros envolvendo ciganos é uma análise micro e entram em cena, claro, as conhecidas questões da representatividade. É este vislumbre dos cotidianos deste homem um caso excepcional ou pode ser replicado no quadro desta presença cigana em Portugal na época moderna? Não tenho uma resposta clara, por um lado pelo reduzido número de processos que chegaram aos nossos dias, que é uma amostragem muito débil, mas apesar de tudo o processo de José Correia combara bem com outro no que toca aos contactos cotidianos com a sociedade maioritária, em contextos que não apenas os dos roubos, dos enganos, em que tantas vezes surgem nas fontes e na historiografia. E como nota o Carlo Ginzburg, o que ele chama de casos marginais ou dos casos excepcionais, funcionam, e cito, como espias ou indícios de uma realidade oculta que a documentação, de um modo geral, não deixa transparecer. E, a meu ver, é precisamente aí que se insere o processo de José Correia na Inquisição de Coimbra. Obrigado pela vossa atenção.